Tudo bem, pessoal? O vídeo é para tentar esclarecer um pouquinho tanto o tratamento da síndrome do ovário policístico, que é uma condição muito comum, mas também a relação entre a síndrome do ovário policístico e graus de depressão moderado e grave e graus de ansiedade incapacitante. Saiu uma meta-análise recente que demonstra justamente isso. A alta prevalência tanto de ansiedade quanto de depressão nessa população, nessas mulheres. Então, a síndrome do ovário policístico, basicamente, sem me alongar, ela vai ser definida por alguns critérios, a partir dos critérios de Rotterdam. Você precisa ter 2 dos 3 critérios de Rotterdam. Então, a presença do hiperandrogenismo, seja ele clínico, seja ele laboratorial, as manifestações do aumento da testosterona ou o aumento do valor da testosterona, a presença de anovulação, tá? E a questão também dos ovários policísticos, quando você verifica eles por ultrassom. Então, a presença de das 3 características configuram a síndrome do ovário policístico. Então, qual que vai ser o tratamento? O tratamento, ele visa melhorar os sintomas. Então, o tratamento ele é sintomatológico, não há um tratamento definitivo. Então, onde que a gente vai atuar? Ali no hiperandrogenismo, na irregularidade do ciclo menstrual e na infertilidade. Então, dependendo do sintoma que a paciente vier apresentar, a gente utiliza-se medidas farmacológicas para contornar esses sintomas. Então, em relação a um dos principais sintomas, que tem uma questão estética muito forte, é o hiperandrogenismo, que pode cursar com acne, mas um dos sintomas que preocupa muito é o hirsutismo. Bom, lembrando, que você tem um aumento de testosterona ali pela sensibilização maior do GNRH no hipotálamo pela própria síndrome. Sendo assim, você tem uma liberação maior também de LH e ele vai atuar na célula da teca, ali na produção de androgênios. Fora isso, você tem uma diminuição da proteína SHBG. Com isso, você aumenta a testosterona livre, tá? Então, você tem uma maior testosterona circulante nessa mulher com com síndrome do ovário policístico. Então, assim, o que pode ser utilizado? Então, para o hirsutismo, você pode utilizar o acetato de ciproterona, que ele tem um efeito antiandrogênico. Uma outra questão que você pode lançar mão é justamente da espirolactona, que é um diurético, mas ela tem um efeito antiandrogênico, e também a questão da depilação a laser, que é altamente eficaz para a questão estética ali. Em relação ao manejo da irregularidade do ciclo menstrual, são várias medidas, algumas não farmacológicas e algumas farmacológicas. Então você pode lançar a mão da perda de peso, do exercício físico, além disso, da própria hormonioterapia, utilizando anovulatórios orais, que contenham, por exemplo, o acetato de ciproterona, que você vai ter um benefício maior com isso, Como eu falei, o acetato de ciproterona ele já vai ter um efeito antiandrogênico. Outra questão, que você pode utilizar, como a paciente ela não vai ter, como é o ciclo anovulatório, ela não tem a segunda fase do ciclo, a qual tem o corpo lúteo, que é responsável ali pela sua relação com a progesterona. Como essa mulher não tem, o que você pode lançar mão é a utilização do acetato de medroxiprogesterona via oral, ou fazer a progesterona injetável. Lembrando aqui que você tem que ter um cuidado na progesterona injetável em relação à desmineralização, e também a progesterona de modo geral, ela confere uma proteção endometrial. Isso é muito interessante. Por quê? Porque essa mulher ela tem um risco aumentado para as doenças do endométrio, e parece que ela tem uma hiperproliferação endometrial, um risco aumentado ali para as doenças endometriais, tá? Para resistência à insulina, que é um fator de suma importância, utiliza-se ali a metformina, na maior parte das vezes, com extrema eficácia, é uma das drogas principais no uso para diminuição da resistência da insulina. E a questão da infertilidade. Se a mulher tiver desejo de engravidar, como que a gente faz o manejo disso, Quais as drogas que utiliza-se, Então, pode utilizar o citrato de clomifeno, dá preferência de utilizar o citrato ali nos primeiros dias do ciclo, no 3º ou 5º dia,
para aumentar o recrutamento dos folículos. Então, quando você utiliza ele inicialmente, você aumenta o recrutamento. Se não responder com acetato de clomifeno, associa-se acetato de clomifeno com a metformina. E se não responder, pode se lançar a mão das gonadotrofinas. Fora isso, como eu falei, como você tem uma questão associada com altos níveis de ansiedade, altos níveis de depressão, é muito importante que encaminhe essa paciente ou para uma psicoterapia ou que lance mão de algumas medidas farmacológicas ou de neuromodulação. Tá? É uma pessoa que não pode ficar desassistida do ponto de vista emocional, que é uma doença que ela acarreta uma série de prejuízos, principalmente na percepção feminina dessa mulher. Então é muito importante que se faça essa terapêutica também.